Olá, gente, eu sou a aluna Bruna Pedrilho, aluna da BCM de mestrado, e vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o ProSite, que foi um banco de dados que eu nunca trabalhei, que foi uma grande novidade para mim. O ProSite, ele é um recurso importante para quem quer identificar e anotar regiões conservadas e sequências de proteínas. Isso porque ele fornece uma documentação bem extensa, bem rica, para cada assinatura proteica. Essa é a homepage do ProSite. De cara, você pode ver que ele foi atualizado em 28 de junho. Você já vê quantas entradas de documentação tem, quantos padrões, perfis e ProRules, que é uma seção anexa aqui. Olhando para as seções do site, você pode ver que tem Scan ProSite e ProRule, que são duas seções ferramentas que são anexas aqui, não são exclusividades do ProSite, que são importantes nesse mundo de proteômica. Browse, que é a seção de pesquisa que pode ser filtrada. Documentation são manuais. Download você baixa no seu desktop ProSite em diferentes versões. About foi uma seção que me abraçou bastante, porque aqui eu consegui obter bastante informações. O que eu não obtive na seção About eu vi nas referências que estão nessa seção. E a parte de contato. Diferentemente de muitos outros bancos de dados, eu achei ele até que intuitivo, visto que eu não tenho domínio sobre proteômica, e achei ele também bem organizadinho. Seguindo, eu falei para vocês que o ProSite ele fornece uma extensa documentação, né? Essa extensa documentação, para cada assinatura, ela vai incluir o quê? Ela vai incluir informações acerca de nomenclatura e função, recursos da sequência, estrutura 3D, arquitetura, distribuição taxonômica e até mesmo referências relacionadas importantes. O ProSite ele foi criado em 1988 por Amos Bayreuth, foi desenvolvido junto com o SwissProt, suportado pelo Instituto Suíço de Bioinformática, o CIB, e o ProSite está incluído no grande portal Expas, que a professora Manuela conversou com a gente também, do grupo CIB. Aqui são aquelas referências que eu citei que estão naquela seção que me abraçou, que é a seção About, e só tínhamos 5 artigos, todos eles com uma janela, um recorte temporal com mais de 10 anos, bem antigos. E dos 5, apenas 2 falavam especificamente do ProSite. 3 deles, são esses últimos os 3 aqui, falam daquelas seções ferramentas que são anexas, que também não são exclusividades do ProSite. Então, eu senti um pouco de falta de referências mais recentes e também mais sobre o ProSite em si. Bom, afinal de contas, que dados eu vou encontrar no banco de dados ProSite? Como vocês já devem estar suspeitos na altura dessas, famílias de proteínas, domínios proteicos, sítios funcionais e padrões e perfis dedicados à identificação. Como assim? Naquele artigo lá de metodologia, ele vai falar que o ProSite é um recurso de identificação de regiões conservadas e sequências proteicas. E ele vai falar que a identificação dessas regiões é feita usando 2 tipos de assinaturas, que são os perfis e os padrões. Perfis são famílias e domínios, e padrões ele fala de motivos e resíduos. Isso foi obtido desse artigo que estava lá na seção de referências. Como que ele é mantido? Ele é mantido, as atividades do ProSite no CIB são apoiadas pelo Departamento Federal Suíço de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa, pela Secretaria do Estado de Educação, e ele é classificado como um banco de dados secundário, não fala no artigo nem no site, mas tendo em vista as aulas, visto que no artigo ele fala que há uma curadoria manual dos dados ali pelo grupo CIB. Tá? Sobre a frequência de updates, ele vai falar que o lançamento do ProSite é simultâneo aos que acontecem de 8 em 8 semanas no UniProt KB. E como eu mostrei para vocês lá no começo, na homepage, a gente teve ali uma atualização recente. Aqui é mostrando a ferramenta de busca, que você pode estar filtrando por entrada de documentos, descrição por rule, escopo taxonômico, número de hits. Para pesquisar no ProSite, você pode vir aqui em Browse, selecionar o que você quer, por onde você quer pesquisar. Então, por exemplo, por escopo taxonômico, aí você vai ter aquele listinha bonitinha e tal, se é arqueia, se é bacteriófago, você vai navegando por aqui. Ou você pode ir pelo jeito mais óbvio, que é você vir em Search ProSite, colocar o nome, ou a ID do ProSite, ou a sequência, e você vai encontrar. Então, por exemplo, vou colocar aqui Groel, que é como eu conheço a proteína que eu quero ver. E aí ele me dá os documentos que ele acha, que no caso ele encontrou quase 4 documentos de entrada. Eu vou selecionar alguma delas só para a gente poder explorar.
E é bem organizadinho, ele te dá ali sessões, você pode ir navegando, rolando a sua página, ou você pode clicar aqui nessas sessões. Então, você tem a sessão de descrição, que ele vai descrever aquela proteína para você, a família e tudo mais, informações cruciais. A seção técnica, onde ele dá informações, por exemplo, como o censo, o padrão de consenso, as sequências no UniProt e SwissProt que são conhecidas que pertencem a essa classe, referências relacionadas, enfim, é bem interessante, tá? E ele vai gerar para você uma ID. Cada documento daqui, do ProSite, tem uma ID específica, que é o P de ProSite, Doc de Documentation e o número, tá? E aqui a gente tem as duas seções anexas. O Scan ProSite, que você pode estar escaneando proteínas contra coleções do ProSite. Eu achei bem intuitivo, apesar de não entender muito bem isso aqui, porque não é minha área, mas ele dá 3 opções bem explicadas e também passo a passo. É só você iniciar o escaneamento. E no ProRoll ele vai te dar ali ele é constituído essa seção por regras manualmente criadas que podem gerar para você uma anotação automática. Isso vai ser importante para que você tenha informações como a posição de aminoácidos importantes, entender ali melhor o papel biológico de um determinado assinatura, enfim. Então, é basicamente isso que a gente tem. Ele também vai mostrar outras ferramentas que também são anexas, que é a Pret, e a My Domains, onde você pode tanto gerar ali figuras de domínios, quanto também gerar interatividade com padrões conservados de uma série de proteínas que estão desalinhadas, tá? Não foram alinhadas. Então, é bem interessante e, como eu falei, ele faz parte desse universo aí da Expository